TV Belas, a maior emissora digital de televisão em Angola. Boa noite a todos. Distinta Ministra de Estado para a área social, caro Ministro da Juventude e Desportos, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Transmito a todos uma calorosa saudação de Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que tenho a honra de representar nesta gala. Essa saudação é extensiva aos laureados que hoje conheceremos, vencedores dos prémios nas diferentes categorias, e naturalmente é uma saudação para toda a juventude angolana. Esta segunda edição da Gala do Prémio Nacional da Juventude acontece num ano especial em que celebramos 50 anos da nossa independência. É um momento de profunda reflexão nacional e coletiva sobre o nosso percurso histórico, sobre o nosso presente e sobre aquilo que queremos para o nosso futuro. E por isso, preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor, é o lema dessas celebrações, que nos apelam desde logo, e para aquilo que é o tema da nossa gala de hoje, a uma reflexão sobre aquele que foi o papel da juventude nos diferentes momentos históricos para que foi chamado ao longo da nossa vida coletiva. E esse percurso pode facilmente ser resumido numa constatação clara e inequívoca. Foram jovens que resistiram à ocupação colonial, foram jovens que se ergueram e lutaram para que alcançássemos a independência nacional, foram jovens que, por isso, foram os artífices principais da nossa independência, foram jovens que defenderam a integridade territorial sempre que o nosso país esteve ameaçado por forças externas. Foram jovens os grandes artífices da paz e da reconstrução nacional que se seguiu. O que quer dizer que o nosso percurso histórico diz-nos claramente que a juventude angolana sempre soube estar à altura dos desafios que o tempo lhe colocou. Os desafios hoje são outros. Os desafios das nações não param. E hoje os desafios passam desde logo, e na combinação que o mês de abril nos oferece, de juventude e paz, passam pela consolidação da paz e da estabilidade nacional, transmitindo sempre uma mensagem que deve ser assertiva no sentido de que a paz é um bem, mas a sua concretização é algo que não está conseguido e deve ser objeto do trabalho e do nosso empenho todos os dias. Portanto, trabalharmos todos para consolidar e concretizar a paz e ter um país permanentemente estável continua a ser um desafio do nosso tempo. Hoje os desafios passam pela diversificação da economia, para assumirmos sempre e cada vez mais que a nossa economia tem potencial e que o potencial da nossa economia deve ser permanentemente explorado até a exaustão, para que não tenhamos uma economia dependente da indústria extrativa e para que o potencial que existe na produção nacional, o potencial que existe na agricultura, o potencial que existe na indústria, o potencial que existe no turismo, enfim, em praticamente todas as áreas sejam explorados ao limite e assim consigamos ter produção nacional, crescimento económico sustentável e com isso melhor abordar os desafios que a nossa juventude tem no presente. Os desafios do emprego, os desafios na habitação, os desafios na formação profissional e no ensino em geral. Esse desafio ganha cada vez mais importância e, sobretudo, num contexto como o atual, em que o mundo se reposiciona, em que os valores que tínhamos como assumidos no plano das relações internacionais e do comércio internacional estão a ser seriamente alterados e
a mensagem que devemos daí reter também deve ser clara. Não podemos ter um país num contexto como o atual, em que as principais forças geopolíticas se reposicionam em busca de hegemonia, um país que seja dependente excessivamente de choques externos que podem pôr em causa a nossa estabilidade e os nossos objetivos. Portanto, hoje, mais do que nunca, faz sentido assumir como os desafios que temos que assumir na lógica de construirmos um país autossuficiente o mais possível nos mais diferentes domínios. A abordagem desses desafios exigem, por isso, que a nossa juventude esteja preparada. E daí a importância do investimento que temos de fazer na sua formação, quer formação académica, quer formação profissional, e eu acrescentaria formação cívica e patriótica, para que cada jovem ame a sua terra, ame a Angola e, independentemente de qualquer contexto, nunca baixe a bandeira do patriotismo, do amor à pátria e da sua contribuição para que a nossa terra seja aquela que nós sonhamos. Os dados demográficos do nosso país obrigam-nos a uma leitura atenta, mas sobretudo a um conjunto de ilações que devem daí resultar, que são importantes. De acordo com as projeções oficiais do Instituto Nacional de Estatísticas, nós somos em 2025 aproximadamente 36 milhões de habitantes. Destes, a população entre os 15 e os 35 anos de idade ronda aproximadamente 12,5 milhões de habitantes. Se isso é expressivo, mais expressivo é quando nós olhamos tendo por base a população economicamente ativa. A população economicamente ativa, se nós considerarmos um limiar de aproximadamente 65 anos, a população economicamente ativa de Angola é de cerca de 18 milhões de habitantes. E se nós daí extrairmos e dissermos que até os 35 anos nós temos 12,5 milhões, estamos a dizer que 2/3 da nossa população economicamente ativa é jovem. O que quer dizer, e é essa a conclusão, que para nós a juventude não é futuro. Para nós a juventude é mesmo o presente. Porque não há Angola sem juventude. 2/3 da população economicamente ativa é jovem, tem até 35 anos. E é aqui, para terminar, onde nós reconhecemos a importância de eventos como este, em que se reconhece o mérito, a excelência e se transmite aos jovens uma mensagem da importância do rigor, do trabalho, do empenho, da dedicação. Nesta cerimónia, para além de premiar 8 jovens que destacaram, nós estamos a incentivar os jovens angolanos a assumirem a sua parte. Estamos a incentivar os jovens angolanos a acreditarem no seu potencial e a fazerem a sua parte. Estamos, sobretudo, a transmitir aos jovens angolanos uma mensagem fundamental. Num contexto como o angolano, os jovens angolanos não podem ser aqueles que esperam, eles são aqueles de quem o nosso país espera. Portanto, parabéns aos laureados, parabéns a toda a juventude angolana e, sem dúvidas, que o futuro do nosso país está no presente, nas mãos da nossa juventude. Muito obrigado. TV Belas, 12 anos, juntos a criar a nossa história.